Olá! Neste vídeo eu quero falar sobre as 3 formas de como ganhar dinheiro. Você vai ter aqui uma fala, sobre o ganhar dinheiro. Na verdade são 4, mas tem 2 delas que eu vou converter em uma só. Então são 3. E essas 3 formas de ganhar dinheiro, elas têm diferenças muito grandes, tá? E é importante, então, para você ponderar tudo isso. E no final do vídeo, você mesmo vai poder tirar as suas conclusões e concluir o que é melhor para você. Tá bom? Bom, antes disso, eu sou Carlos Sampaio, para quem não me conhece. Eu sou Master Coach, sou consultor e educador financeiro e sempre faço esse convite para você agora se inscrever no canal, dê o seu like, comente, compartilhe e também me siga no Instagram, onde eu coloco conteúdos quase diariamente, tá? E conheça a página e o blog Sampaio Sucesso Financeiro. Além disso, conheça o meu curso de finanças e meus programas de mentoria, que tem os links na descrição desse vídeo aí, tá bom? Muito bem. Então, quais são essas 3 formas de ganhar dinheiro? Como é que você hoje pensa sobre isso? E eu espero que essas informações, então, sirvam para contribuir para você ter aí digamos assim, algum insight, alguma ideia e que possa melhorar o que você já tem, ou seja, ganhar mais. Esse é o primeiro pressuposto de educação financeira, de criação de riqueza, é o ganhar dinheiro. Tá? Ganhar dinheiro e depois tem os outros pilares. Mas esse é o primeiro, é o que nós fomos ensinados, inclusive. Tá? Então vamos entender as formas. A primeira forma, tá? A tradicional forma que nós conhecemos é ser empregado. Essa foi a educação e continua sendo a educação que nós ainda recebemos da escola ou de casa. Ou seja, ela é uma ferramenta. Na verdade, os nossos pais, o meu pai, ele me deu uma ferramenta para que eu usasse para extrair do mundo, então, as condições que eu precisaria em termos financeiros. Bom, e isto é histórico, não tem o que fazer. A questão, então, que a gente tem que ver é o seguinte: precisamos ficar só com essa alternativa? Quais são as outras? E como é que se faz para fazer essa transição de empregado para as outras possibilidades? Bom, como empregado, então, seguindo na linha do pensamento de sendo uma coisa mais antiga, dos avós, enfim, de muitas gerações atrás, é aquele conceito do trabalho com o suor do nosso rosto para que nós, então, tenhamos os resultados. Isso significa vender o seu tempo. Você está vendendo o seu tempo. O risco que tem nisso é que você tem, então, uma dependência de uma renda só e você, então, pode estar colocando todos os ovos na mesma cesta. Então, perdeu o emprego e a situação fica, então, bastante complicada, como a gente vê por aí, porque os empregos eles estão realmente diminuindo, tá? Diminuindo em função da tecnologia e essas coisas que a gente sabe. Bom, além disso, você tem num processo de sendo empregado, além desse aspecto, você tem a questão, muitas vezes, que tem algumas organizações, que não tem uma crítica, são constatações, é que a importância do emprego, entender isso é fundamental. A importância do emprego é no sentido de aprender. É uma escola prática de como é que você pode... Então, você pode ser um empreendedor interno se você pegar esse espírito. Então, esse aprendizado é fundamental, porque vai servir ou nessa organização que vai valorizá-lo, ou você vai usar para outras organizações ou para o seu negócio. Então, aprender é tudo. Foi isso que eu usei e que para mim foi assim minha grande conquista é esses aprendizados. Então, comecei como empregado, por muitos anos e depois migrei para uma situação de negócio e de profissional autônomo. Então, esse é o caminho, tá? Já adiantei um pouquinho. Mas dentro do emprego ainda, uma coisa para pensar é que você pode aumentar o seu tempo de permanência ou não, em função das condições que você tem. Aí é uma avaliação para ser feita. Por exemplo, se você é subordinado a um gerente que não faz o papel de gerente ou de chefe, enfim, ele entra na atividade diária, aquela de fazer as coisas, ele termina desmotivando você, termina desmotivando as pessoas com quem ele trabalha. E ao mesmo tempo,
ele também não consegue ser um gerente pleno, ele vai ser um gerente, então, um microgerente, né? Vai se desenvolver nas tarefas e vai fazer gerenciamento de tarefas e não questões táticas, às vezes, que é necessário, dependendo do nível que estamos falando. Tá? Bom, então isso é um pouco de emprego, um pouco do que é nas empresas. Tá? Partindo daí, vamos fazer a migração então. Você vai então partir para um outro patamar, ou seja, você vai buscar o caminho do empreendedorismo. Tá? O que é empreendedorismo? É aquela pessoa que com uma ideia começa do zero. Tá? Então, você vai ver qual é a sua vocação, você vai deixar de vender o seu tempo e vender resultados. Então, esse é a diferença. E, ao mesmo tempo, aí você tem, então, na essência, que descobrir qual é a sua vocação. Todos nós temos uma vocação. Desde o homem das cavernas, os homens das cavernas, eles tinham lá a vocação deles, que era caçar, né? E tinha uma coisa só para fazer. Né? Depois, na era industrial, a vocação era apertar parafuso. Começou aí com um processo mecânico. Hoje, no mundo que nós estamos em março de 2022, então nós estamos falando de home office, de internet, de plataformas onde você pode hospedar cursos, então descobrindo aquilo que você gosta de fazer para se tornar um empreendedor. Então, esse é o primeiro ponto, ele é mais pessoal, mais subjetivo. Então, você tem que descobrir como é que faz isso, ou seja, em termos de plataforma, tem Eduz, Hotmart, Monetize. Tá? Você pode ser um afiliado se você não tiver a produção do seu serviço, do seu trabalho que você conhece. Você pode ser um afiliado, vai vender de outro. Você pode também ser, por exemplo, aquele que gosta de pintura, de artesanato, de alguma coisa relacionada a alimentos. Então, transformar isso em produtos. Então, você aos poucos vai assimilando a ideia de empreendedor, tá? De ser dono de um negócio, onde você tem, então, como venda para você, busca, na verdade, você vai ganhar dinheiro com o lucro, com o resultado. Então, você se melhora e também busca resultado, não apenas vende o tempo em troca do salário. Você tem, por um lado, tá, um plano mais aberto, você não fica restrito a, por exemplo, um tempo de 8 horas diárias de trabalho. Bom, o que mais? Pode ser dentro dessa linha, se você conhece alguma coisa assim que tem a sua coisa de explicação, por exemplo, sobre o tempo, sobre viagens, sobre pintura, você pode fazer disso aulas ou pode fazer um blog e por aí vai. Tá? Essas são as habilidades que cada um tem. Bom, ainda sobre empreendedor, porque eu acho que é um tema bastante do momento para se pensar e também a grande mudança de paradigma que precisa ter, existe aí então algumas características. Né? Primeira coisa, você precisa saber que começa do zero, todo mundo começa do zero. Bill Gates, Jeff Bezos, o Zuckerberg, todos eles começaram do zero. Tá? Só para citar os grandões, né? Propósito e visão é fundamental, tem que ter uma visão e um propósito do que estou fazendo nesse mundo, qual é a visão que eu tenho de futuro para essa coisa que eu estou fazendo. E, em termos práticos, fazer um plano de negócio, ou seja, tem que botar no papel as suas ideias, tem que dizer o que você quer, quais são os seus clientes, definir nicho de mercado. Então, isso são coisas bem específicas para poder você assimilar em termos práticos, né? Descrever tudo que faz parte desse negócio. Então, esse é o plano de negócio. E principalmente um plano financeiro. O plano financeiro é, da mesma forma, tá? Eu considero o coração do negócio, ou seja, você tem que saber quanto que você precisa ter de custo, né? Quanto é que é o custo disso, para você, então, nesse período, enquanto o negócio se concretiza, tá? Você, então, ter esse dinheiro já preparado, ou seja, custa tanto porque eu tenho um período de espera para receber o lucro lá na frente. Então, você tem o custo, você tem uma receita e tem, no final, a expectativa de um lucro. Isso tem que estar no papel, tem que ter um fluxo de caixa para isso. Tá? Bom, então custo, receita, margem de lucro. Então, o lucro, por exemplo, você vendeu 100, tem um lucro de um custo de 50, tem um lucro de 50.
A diferença, então, só para ser bem simplório aqui, mas importante, a margem significa 50%, ou seja, lucro é o valor absoluto e margem é o valor percentual. Outra coisa, antes de encerrar, é a questão de idade. O Warren Buffett começou com 13 anos e o John Pepperbaum, da Coca-Cola, começou com 55. Então, a idade não é problema. A idade, inclusive, tem vantagens, só para aquelas pessoas que podem se preocupar com isso, que já tem a experiência de vida, né? Já tem a sabedoria, então, para tomada de decisão, tem redes de contatos, já tem uma certa estabilidade financeira e ainda tem a habilidade gerencial. Tá? E a terceira forma, que eu falei que eram 3, né? É basicamente a forma que começa desde o início, que você começou a ganhar dinheiro, que é investir. Você vai criar uma condição de renda passiva. Então você tem o salário, você tem a renda passiva, que eu falei agora, e você tem os lucros dos negócios. Concluindo, 3 formas então. Emprego ou ser profissional autônomo, você depende do tempo que você despende. Dono do negócio, você vai ter o lucro do seu negócio, esse é o objetivo, e investidor é a renda passiva. Tá bom? Ficamos por aqui. Espero que você use essas ideias e me conte aí como é que vai ficar para você então nos seus próximos anos de projeção, tá bom? Até o próximo vídeo, sucesso e prosperidade.